Você está no Conversa de Pai, eu sou o Rodrigo Serafim, e aqui nós teremos conversas descontraídas e diretas para ajudar você, pai, mãe, educador, cuidador, em novas possibilidades para uma educação mais respeitosa. Aqui nós criaremos laços profundos, uma conversa de cada vez. Chegamos ao episódio de 1 ano do Conversa de Pai. Que felicidade! Galera, tô olhando aqui nos episódios e eu lembro que eu falava, nossa, chegamos ao 4º, que felicidade, chegamos ao 5º, porque é muito difícil. É muito difícil a gente conseguir se concentrar, é muito difícil a gente trazer os convidados, é muito difícil nós fazermos os roteiros. São investidos em cada episódio de 6 a 7 horas para que a gente consiga preparar algo realmente relevante para que você possa ouvir aí. Eu quero agradecer você. Eu quero muito agradecer você. Hoje no YouTube somos mais de 3 mil pessoas ao mês. No Spotify somos mais de 4 mil pessoas. É muita gente. Eu sou muito honrado de ter você como ouvinte, de ter você aqui acompanhando cada passo. Eu recebo muita mensagem, recebo os feedbacks. Eu quero agradecer a cada um que me trouxe feedbacks, porque fez com que a gente fizesse essa melhoria aqui. E ó, só olhando os episódios antigos, que eu falei, uau, gente, erro de edição. Eu coloquei as pessoas falando coisas repetidas, a qualidade de imagem, qualidade de áudio, tudo. Cada coisinha. A questão da qualidade de roteiro, o enredo, o meu posicionamento, o conteúdo que eu trazia. Então, quero agradecer muito você que esteve aqui conosco nesses últimos 12 meses. E eu quero começar falando para você que agora a gente tem um slogan, que é fortalecendo laços entre pais e filhos. Uma conversa de cada vez. E é assim que nós faremos a partir de agora, fazendo com que essa conexão entre pais e filhos, não pais, homens, pais, mães, cuidadores, educadores, estejam mais conectados com essas crianças, porque elas precisam de nós, elas precisam de que a gente tenha um conhecimento e ajude no desenvolvimento humano dela. E eu quero começar falando da minha vinheta, galera. Meu, como é que era essa vinheta, hein? Essa vinheta eu fazia no meu aplicativo aqui, fiz no Canva. Olha como é que ela era. Aí a nossa primeira convidada foi ela, uma grande amiga minha, guerreira, uma pessoa de energia, uma pessoa super empreendedora, ideias maravilhosas. Veio falar sobre emoção, sobre letramento emocional. Você já ouviu falar sobre isso? Eu nunca tinha ouvido falar. E ela foi lá e deu um show no meu episódio. Essa sessão ela não foi presencial, porque eu estava ainda me organizando, entendendo como que eu faria ali cada um dos episódios. Foi online e foi assim poderosíssima. Olha o que ela falou para mim lá no episódio. Você está no podcast Conversa de Pai. Aqui falaremos sobre diversos assuntos, de forma descomplicada, direta e simples. Hoje nós estamos no episódio 2. Chegamos no 2, hein, gente? Quando eu comecei neurociência, que eu entendi que as emoções e os nossos sentimentos, quando a gente consegue aprender sobre eles, aprender de onde vem, entender nossos gatilhos, trabalhar nossas trilhas neurais, construir pontes diferentes, a gente se torna uma pessoa consciente. Então, não quer dizer que eu não sinto mais, não quer dizer que eu não tenho raiva, que eu não me irrito, mas quando eu ajo com consciência, eu não reajo mais, eu ajo. Oi, eu sou a Ana. Eu estive no primeiro episódio do Conversa de Pai Podcast da primeira temporada e depois estive no primeiro episódio da segunda temporada junto com a Sara Carolina. Amo esse podcast, amo fazer parte, ter o Rodrigo como parceiro de trabalho, parceiro de propósito, é muito importante, então não percam nenhum episódio e assistam os que já passaram. Obrigado, Rô, valeu, Conversa de Pai. Nathalie, obrigado pelas suas palavras. Eu pedi para que algumas pessoas gravassem o vídeo. Infelizmente não consegui pegar de todas, mas aqueles que gravaram estarão aqui com o seu depoimento de que foi o Conversa de Pai para cada um deles. E agora o próximo episódio foi com a Alana Maia. Foi o primeiro episódio que nós fizemos no estúdio. Foi muito gostoso. Foi aí que eu decidi que eu não faria mais online. Fiz alguns específicos de pessoas que estavam distantes, mas o meu foco era trazer o pessoal e sentar ali na minha frente, porque eu sentia que a troca, principalmente para mim, era muito mais rica. E a Alana Maia falou de meta. Galera, olha o que ela falou. A Alana ela fala de metas, de planejamento, de organização.
Olha o que ela falou sobre nós buscarmos metas. Por que é importante ter meta? Porque você fala tanto de meta nas suas redes sociais, fala de planejamento, de rotina. Por que é tão importante a gente ter as metas dos nossos sonhos? Bom, nós estamos vivos, né? Não estamos aqui só de passagem. Nós queremos coisas, né? Queremos alcançar sonhos, viver experiências. E como é que a gente vai alcançar isso? Hoje a gente percebe que a maioria das pessoas, elas vivem automático. Então você acorda cedo, você leva seu filho na escola, você vai pro trabalho, volta, arruma a casa, vai dormir, você faz isso, no final de semana você tá exausto, você nem quer brincar às vezes com as crianças, você quer descansar. Então, as metas são importantes. A partir do momento que eu me conheço, que eu sei quais são os meus sonhos, meus objetivos, eu crio essas metas, porque não dá assim, quero a casa própria e amanhã eu vou comprar. Né? Essa não é a realidade da maioria das pessoas. Existem processos. As pessoas não gostam muito de falar de processo. Não vamos perder a conta, hein? No episódio 4, eu falei com o Adalto Flávio, um grande amigo, uma conexão assim, mágica que tivemos de um evento que participamos juntos. Adalto fala sobre finanças e ele veio para falar sobre a importância de nós termos essa questão do controle financeiro ou do exemplo para os nossos filhos, porque é assim que a gente consegue ajudá-los e ensiná-los a lidar com o dinheiro no futuro. Eu adoro estar cercado de pessoas que estão com um propósito ou têm um propósito muito bem direcionado. E o Adalto é um desses caras. Olha o que ele fala do propósito dele. O meu propósito hoje é ser exemplo para o Giovanni, assim como acredito que você é exemplo para suas filhas, e fazer com que quem está assistindo a gente hoje possa ser exemplo também e fazer da nossa vida uma eterna prosperidade. Perfeito. Hoje nós vamos falar aqui sobre finanças, mas não sobre finanças de números. Ou eu tenho que pegar minha 12C aqui? Não vou precisar, Não né? precisa nem de 12C, nem de HP, científica. Não, vamos conversar de uma forma descontraída, porque todo mundo acredita que quando envolve matemática é uma coisa perdida e na verdade não é. Tem que ser uma coisa gostosa, você tem que querer multiplicar, é aquela coisa dos dons. Quanto mais dons você tem, mais você multiplica. E foi a hora de nós mudarmos a vinheta novamente. Eu estava tentando encontrar ainda qual seria o melhor caminho para que você aí em casa tivesse uma melhor experiência. Sem vinhetas longas, sem coisa direta, mas para quando você estiver assistindo, você soubesse quem era o convidado, qual seria o tema, qual é o podcast, porque é isso que uma vinheta tem que fazer, né? Ela tem que suavizar o que vai acontecer. Olha aí, vê se você gostou dessa. Gente, quando eu vi a primeira vez essa vinheta, eu até me emocionei. Eu achei ela tão linda. E eu falei, uau, estou num projeto realmente de verdade. Que foi um sonho meu esse podcast. Eu tinha esse sonho há, sei lá, uns 4, 5 anos atrás. E ver ele sair do papel e tá com uma vinheta tão bonita como essa. Bom, o próximo convidado foi o Wesley. O Wesley, gente, foi nosso primeiro entrevistado internacional. O Wesley, ele mora na Itália. E a gente já tem uma conexão bem legal, que veio através da educação positiva. Ele é um cara que sempre me ajuda, sempre traz insights para mim. Inclusive, eu participo de um grupo maravilhoso que ele faz parte, que é chamado Conexão Paterna, onde homens trocam experiências sobre esse seu dia a dia como pai. E ele falou sobre várias coisas importantes, mas a principal, que eu deixei aqui como corte, é sobre as experiências adversas na infância. Você conhece sobre isso? Se não conhece, vai lá, assiste esse episódio. Tem vários outros episódios que eu comento sobre esse tema também. Wesley, gente, ele estuda muito. Ele me deu assim, vários insights, dicas de livro, passou 300 livros aqui para eu ler. Estou no primeiro ainda, mas estou lá tô firme. E, cara, que momento tirei um estralo? Você falou, cara, preciso buscar conhecimento para educar minha filha. Cara, é interessante, né? Eu gostaria de ter mais mérito para responder essa pergunta, né? Mas a real mesmo é que foi a minha parceira que teve a iniciativa, né? Foi através dela que eu tive contato com esse tipo de conteúdo, né? Foi ela que veio me apresentar alguns estudos na época, quando a gente começou a conversar a respeito de educação. Se eu não tivesse buscado informação, eu seria um pai autoritário. E eu lembro que na época, Rodrigo, teve um estudo especificamente que me chamou muita atenção, que é um estudo de um cara chamado Vincent Felitti, que é aquele das experiências adversas da infância, sabe? Então, quando eu vi
o que eram experiências adversas da infância, eu me identifiquei ali. Eu falei assim, poxa vida, né? Eu fui castigado. Para mim, participar do podcast Propósito de Pai com o Rodrigo foi uma experiência muito especial, porque o Rodrigo, com esse trabalho dele incrível, ele inspira as pessoas que estão ouvindo e as pessoas que estão participando. Eu senti ali uma entrega genuína dele. O Rodrigo tem uma escuta incrível, uma sensibilidade, e isso me deixa profundamente com uma sensação de privilégio por ter conhecido ele como pessoa, como pai, como homem, como ser humano, e ver que ele carrega no coração essa coisa tão verdadeira de propósito. Isso é algo muito transformador e eu fico muito feliz de poder compartilhar com ele essa caminhada. Muito obrigado, Rodrigo. Eu adoro ser surpreendido. E todos esses vídeos que eu estou colocando aqui que as pessoas falaram, eu não ouvi antes, eu estou ouvindo agora na edição. Então eu ouço, aí eu me emociono e ponho aqui para vocês também se emocionarem, ouvirem junto comigo e sentir essa energia que nós temos, essa conexão que nós temos. E obrigado, Wesley, obrigado pelas palavras. Cara, você é um cara fundamental nesse processo meu de transformação. Obrigado mesmo. E agora, a próxima pessoa, o episódio 6, Adriana Navarro, uma pessoa também incrível, uma conexão também fantástica que nós fizemos. A Adriana é uma psicóloga perinatal. Você sabe o que é uma psicóloga perinatal? Ela vai te explicar no próximo vídeo. Mas antes de ela explicar para você, deixa eu fazer um comentário aqui. A Adriana não tinha filhos quando ela foi no meu podcast. E hoje ela é mãe da Marina, linda, tá com 2 meses. E obrigado, Adri, obrigado pela sua energia, pela sua parceria e parabéns pela Marina também. O que é uma psicóloga perinatal? Tá, que é um termo ainda pouco conhecido, né? Então, hoje ainda quando a gente fala, né, que é psicóloga perinatal, a maioria das pessoas me responde que, nossa, nunca ouvi falar, nem sabia que existia, né? Então, apesar de eu trabalhar na área já há bastante tempo, a psicologia perinatal ela foi ganhando um pouco mais de espaço recentemente, né? E aí, dentro da psicologia perinatal, a gente vai cuidar de toda a parte emocional que acontece ao redor do nascimento. Então, a própria palavra perinatal, ela significa ao redor do nascimento. Então, a gente vai trabalhando todas as etapas que vão acontecendo, né, diante da chegada de uma criança, e aí não necessariamente só com a gestante, só com a mãe, mas com toda a família, né, e todo mundo que de alguma forma vai participando desse evento. Eu falo, o nascimento, ele é um evento familiar. E o 7º episódio foi diferente. Eu gravei num outro lugar do mundo. Eu estava lá em Fiji, numa viagem que eu tinha ganho, um prêmio, e eu estava com um grande amigo meu, Rafael, e eu falei, poxa, cara, vamos gravar um episódio, vamos falar para as pessoas como tem sido difícil para mim e para você viajar sem os nossos filhos. E, poxa, a gente gravou, a imagem não é das melhores. A imagem que eu falo a mim e dele, tá? Porque a imagem do fundo, repara na água azul, não sei se vai dar para olhar nos detalhes, tá, gente? Porque tava um dia lindo, tava maravilhoso, Fiji é lindo. E foi um episódio diferente, né? Porque gravar lá uma distância gigantesca lá na Oceania, um fuso horário de 15 horas, a gente até comenta isso no episódio, dessa dificuldade de conseguir encontrar os nossos filhos acordados. Ó, foi um episódio diferente. Cara, como que é pra você estar aqui em Fiji, num lugar desse maravilhoso, paradisíaco, experiência incrível, mas o seu filho, o Mário, não tá aqui? Conta pra gente como que é essa sensação pra você. Olha, é um mix de sentimentos. Desde o momento que eu soube, né, sobre essa viagem, já faz um bom tempo, inclusive, que a gente já tem essa data já comunicada, eu confesso que foi complexo, né, porque tanto eu quanto a Gisele, nós sempre viajamos com o Mário, né, então sempre ele esteve junto com a gente em todos os lugares que a gente acabou conhecendo, e quando eu soube que ele não poderia vir com a gente, foi um trabalho que eu tive que repensar. Eu falei, olha, vai ser a primeira vez que o Mário não estará com a gente. Como que eu vou lidar com esse momento? Como que eu vou conseguir realmente aproveitar, né, tudo que, obviamente, esse lugar fantástico aqui tem, sem estar com ele? Mas, por outro lado, também eu vejo que eu e a Gisele precisávamos, né, de ter um tempo, né, do casal. Isso nós nunca fizemos. Então... Olha o que o Rafael falou. Nós precisamos estar conectados, precisamos ter os momentos com os nossos parceiros. É isso aí, gente. Não somos sempre pai e mãe, somos marido e mulher também.
E foi muito importante esse recorte que ele trouxe pra gente. O próximo convidado, gente, era uma pessoa que eu era fã. Aí que eu comecei a trazer os meus ídolos no podcast. Então essa pessoa, Sara Carolina, era uma pessoa que eu tinha assim uma admiração gigantesca. E eu também não entendia por que nós não falávamos sobre o tema que ela traz, né, que é a educação racial, para a gente entender, sejam protocolos antirracismo, ou falar exatamente desse tema com os nossos filhos de forma aberta, de forma direta. E por que as escolas não falam sobre a cultura africana? O que acontece? Sara, fala pra gente aí. A gente não aprende isso na escola, a gente não aprende isso na nossa casa. Eu não aprendi, meus pais não me ensinaram. Né? E como é que é pra você? Por que você acha que a gente não tem essa base na escola, em casa? O que aconteceu aí, talvez na história, já que você é historiadora, né? O que aconteceu lá no passado que influenciou aí o nosso momento de agora? Essa palavra é o ponto-chave mesmo, né? É a história do Brasil. O racismo, ele é estrutural e ele é também estruturante da nossa sociedade, né? Sim. O Brasil foi construído a partir do racismo. E se você conscientiza uma população sobre uma opressão que ela sofre, provavelmente vai deixar de ser uma forma de controle, né? Então, não falar sobre o racismo, não instruir as pessoas sobre racismo é uma forma de controle, é uma forma de manter 64% da população subjugada. Aí eu comecei a ficar afim de falar sobre temas polêmicos e fui falar sobre sexualidade e prevenção de abuso sexual infantil. E eu chamei a Paula Ota, sexóloga, que tinha um conteúdo incrível, e ela fala algo polêmico, que acho que muitas pessoas que estão envolvidas ou já pesquisaram sobre o tema sabem. O percentual dos casos que acontecem de abuso sexual infantil de pessoas que são próximas da criança. Olha aí, ouve o que ela fala. A gente tem muita dificuldade de falar sobre esse tema. É um tabu para muitas casas, para muitas famílias, para muitas pessoas. Eu queria fazer o seguinte: o que nós pais podemos, ou melhor, precisamos saber sobre abuso sexual infantil? O primeiro tópico é: o abusador sempre é uma pessoa próxima dos pais. Então, assim, mais de 70% das vítimas foram abusadas por tios, avós, um amigo muito próximo, um padrinho. Então, primeiro tópico é ter em mente que pode ser alguém próximo dos pais. Então, ensinar a criança, em segundo lugar, é ensinar as crianças aonde não tocar, que não é qualquer pessoa que pode tocá-las na região íntima, principalmente. Chegamos ao episódio 10, o episódio que foi um marco para nós, que finalizou a primeira temporada, foi o primeiro episódio com 2 pessoas, foi um episódio que eu estava com uma amigaça minha, Cibele Roncato, e minha sócia, diretora da Escola Colegari, Marina Valverde, e nós falamos sobre a escola perfeita. Será que ela existe? Não. Você sabe quem eu acho que quem faz a escola perfeita? Quem? Somos nós. Ah, tá. Os professores, os pais e em parceria com as crianças. É um triângulo que não adianta ter um lado pendente mais do que o outro. Ele tem que ser ali uma parceria o tempo inteiro, de uma maneira muito respeitosa. E a escola é feita de relações, não é sobre perfeição, né? É sobre relacionamentos. Então, antes de perguntar, né, dos pais perguntarem qual a escola perfeita, primeiro precisa refletir sobre o que é a infância para você. E aí, depois disso, qual que é o papel da escola nessa infância que você está dizendo que é para você importante. Então, antes de refletir sobre isso, não dá para refletir sobre escola perfeita ou, enfim, precisa ter essas reflexões antes. Aí eu falei o quanto eu adorava aquela vinheta anterior, né? Aí eu mudei de novo de vinheta. Aí me perguntaram um dia que eu encontrei um pessoal no evento, falou, nossa, você mudou várias vezes de vinheta, né? Eu falei, tô tentando encontrar ainda a perfeita que se enquadra naquilo que eu tenho de expectativa. Essa ficou bonita também, vai, fala a verdade. E chegamos ao primeiro episódio da segunda temporada com a Nathalie Suzane e com a Sara Carolina, que foram as estrelas da primeira temporada. Ambas tiveram os melhores números, eu até brinquei lá no episódio, eu falo que a Nathalie foi a mais assistida durante um bom tempo e a Sara Carolina ela teve o maior número de comentários, de interações, algo assim.
E eu trouxe as duas para que a gente falasse de diversidade, raça e classe e os atravessamentos que acontecem com relação à educação, desenvolvimento infantil das crianças que estão envolvidas ou estão em algum recorte específico. Olha o que elas comentam sobre essa questão de propósito e o quanto é importante para elas falarem sobre esse tema. Gente, o meu propósito é ajudar pais e mães para uma educação mais respeitosa, mais conectada. Qual é o propósito de vocês? Qual é o seu, Nathan? O meu propósito no primeiro episódio, eu nem me lembro. Eu mudei muito desde então e nem faz tanto tempo assim. Mas eu ainda tenho o propósito de que a educação parental seja democratizada e que o letramento emocional e a educação parental entre nas periferias, entre nas favelas, porque lá é onde está a base da sociedade. Então, quando a gente muda lá, a gente consegue mudar outros espaços. Então, esse é o meu propósito atual. Perfeito, ótimo. E você, Sara? Meu propósito é que famílias racializadas, pretas, indígenas, asiáticas, amarelas, se sintam acolhidas na discussão sobre parentalidade. Que elas façam parte, que as suas demandas, as suas especificidades sejam acolhidas nessa discussão e letrar racialmente a branquitude para entender que falar de raça é importante para todo mundo. E o 12º episódio foi o nosso segundo internacional, onde eu falei com a Aline Caldas, minha sócia na Celuz, e foi a primeira vez que nós falamos da plataforma, sobre iluminar, sobre potencializar esse ser humano. E ouça da Aline o que é a Celuz para ela. Que vai impactar você na sua casa, vai ajudar você com seus filhos, vai ajudar a sua família, vai ajudar a escola onde seus filhos estudam, vai ajudar a empresa onde você trabalha. Então, essa é a ideia, né, Aline? Iluminar todos. Isso aí, porque é isso que nós somos, né? Todos nós. Então, quando a gente reconhece essa energia, a gente se identifica, a gente fala assim, cara, aquilo ali tá em mim, né? É isso que eu tenho, é isso que eu tô em busca disso. E quanto mais pessoas dispostas a caminhar nessa parceria, nesse protagonismo, né? E mais pessoas entendendo isso, né? O que você decide hoje, né? Por isso que a logoterapia, ela mudou minha chave, ela virou minha chave para o que é ser luz. É o seu poder de decisão. É a hora que você fala assim, eu não sou o erro que eu cometi, daquela música linda que a gente já contou lá no nosso Instagram, né? É @serluz.eduque. A gente traz a música da India Arie, que ela fala que eu não sou o erro que eu cometi, eu não sou o que já aconteceu no passado, eu não sou nem as vozes da minha cabeça, eu não sou o que a minha família já fez. Eu sou luz, eu não sou a parte quebrada em mim, eu sou luz. E aí nós começamos a receber convidados de fora de São Paulo. E a primeira foi a Bruna Medeiros, que tem um impacto maravilhoso nas suas redes sociais, fala com milhares de mulheres todos os dias. E ela trouxe de uma perspectiva da mulher, como nós homens podemos participar mais desse processo de reduzir a carga materna. Quer ouvir o que ela falou sobre isso? Como nós pais podemos aliviar a carga materna? Eu acho que o primeiro passo para a gente aliviar a carga materna é sempre a busca pelo autoconhecimento, né? Porque caminho perfeito, né? Eu sei que perfeito não existe, mas assim, o caminho ideal a ser seguido é antes do filho chegar. Né? É um casal que é maduro emocionalmente e que hoje é difícil de encontrar isso e muitas vezes isso é até mascarado, né? As pessoas acham que tem essa maturidade de entrar numa relação e quando chega o filho, né? Isso acaba ficando cada vez mais comprovado. Mas esse cenário ele precisa ser construído antes da chegada do filho, né? Porque a gente ainda tem muito, como você bem falou, uma sociedade muito patriarcal, né? Uma cultura que ainda pressiona muito a existência dessa sociedade patriarcal, né? Então, a gente precisa olhar para isso. Quando a gente entra numa relação, né? Tanto a mulher quanto o homem, eles estão dedicando uma energia um ao outro ali. E nós fizemos o nosso primeiro episódio ao vivo. Nossa, foi um episódio maravilhoso. Eu adorei, porque primeiro eu estava com pais ali incríveis, estava com Gal Rodrigues, estava com Cid Paz e Humberto Baltar. E nós estávamos falando sobre o livro que nós escrevemos, que inclusive foi lançado naquele dia. Nós fizemos o lançamento oficial no finalzinho do dia, ali à noite. Foi um dia muito especial, não só de trocas, mas de conversas. Pegando o episódio anterior, onde a Bruna fala como nós pais aliviamos a carga materna, depois nós temos um encontro de pais presentes, falando da importância de nós sermos presentes, não só para o desenvolvimento dos nossos filhos, mas também para o nosso lar, para a nossa relação familiar com as nossas esposas, com nossos companheiros. Estamos ao vivo agora no YouTube, aqui por enquanto no Instagram, estamos numa experiência ainda reduzida. Vai pro YouTube. O link tá lá na minha bio, entra lá, tá episódio 14, eu tô com os caras aqui, vamos abrir aqui, ó. Aqui, ó.
Olha os caras aqui. Esse aqui é o estúdio do Conversa de Pai. Gente, que loucura tá aqui, hein, meu? Vamos lá. Tá todo mundo aqui já? Danilo? Já tá no YouTube? Muito bom. Senhores, obrigado pela presença de vocês. Feliz demais. Primeiro episódio ao vivo que eu gravo. Gravei com todos vocês já episódios únicos, com cada um. Vocês colocaram o coração em cada palavra, em sentimento, intenção, emoção, né? Nos emocionamos, né, Cid? Foi um bocado, né, cara? Pô, meu, eu ia fazer o Walter chorar e o Gal, mas não consegui. Eles estão mais ali treinados para podcasts. Bom, senhores, estamos aqui. Vou deixar vocês se apresentarem hoje, vou fazer um pouquinho diferente. E aí, conta quem você é pra galera ali do YouTube. Vamos lá, gente. Meu nome é Cid Paz Vieira Filho, eu sou educador parental e estou me formando em psicologia também. E me reuni aqui junto com essa turma, esse time maravilhoso, para ser um dos coautores do livro Pai Presente, que será lançado hoje no Shopping Pátio Higienópolis, e às 6h30 da tarde. Esse sou eu. Aí, show. E você, Gal? Conta pra gente. Prazer, sou o Gal Rodrigues, sou educador parental, sou psicanalista, sou um dos idealizadores do projeto Pai Presente, com esses coautores, que hoje já se tornou grandes amigos. E a ideia da gente hoje é a gente explorar um pouquinho mais sobre cada um, sobre o texto de cada um e como que a gente consegue impactar outros papais com as nossas histórias de paternidade. Perfeito. E você, meu amigo? Salve, salve. Eu sou pai do Apolo, né? Consultor étnico-racial pelo Instituto Promundo e pelo Coletivo Pais Pretos e Coletivo Pais Atípicos também, né? E estou aqui no livro Pai Presente trazendo alguma troca sobre relações paternas, né? Que vocês vão crescer muito acompanhando. E já deixo convite para todos lerem essa obra fantástica. Depois nós tivemos uma visita especial, uma pessoa do Rio de Janeiro, que é o Cid Paz, um amigão meu. Ele foi a primeira conexão que eu fiz nesse universo de educação parental. Ele fez um comentário em um post e fui lá, chamei ele e falei, pô, cara, nunca vejo homens comentando posts como esse. Vamos marcar de tomar um café online? E aí a gente marcou, tomamos um café. Ele contou um pouquinho da trajetória dele, sobre a questão de psicologia, né, sobre a questão de educação parental, que ele estava começando também a desbravar. E aí a gente se conectou, se emocionou, e ele virou um brother aí. Porque eu também erro todo santo dia. Cara, você falou uma coisa aqui que chamou a atenção até, foi ontem ou anteontem que eu fiz uma repostagem, que eu achei lindo. O Murilo Rosa foi tirar uma foto com a fadinha. Isso aconteceu anteontem, essa semana agora. Medalhista e tal, né? E aí o Murilo Rosa foi tirar uma foto do filho dele, Arthur, se eu não me engano é o nome do filho, junto com a fadinha. Então ele tá tirando uma foto e tem alguém filmando, e a cena é linda, porque quando ele vai fazer a selfie, o filho dele o Arthur abraça a fadinha, aqui até arrepia, olha só. Ele abraça a fadinha e começa a chorar. E cara, olha que lindo isso, né? Um pai, ele abraça até o filho, um pai ensinando a seu filho que ele pode e deve sim admirar uma menina, uma mulher, né, tá ali uma referência, e que ele pode expressar o seu sentimento dele, né? A gente pode perceber aí alguns pais que falam, não, mas homem não chora, como é que o garoto tá ali abraçando a menina assim, tá vulnerável e tal? E não, aquela cena é linda, cara, aquela cena é linda. Até uma colega minha falou assim, Cid, olha só, que bacana isso, olha que exemplo que o Murilo Rosa tá dando. Fala pessoal, meu nome é Cid Vieira, eu sou orientador parental e terapeuta. Eu tive a grande alegria de participar do podcast Conversa de Pai, do meu querido amigo Rodrigo Serafim. E a gente está num mês muito especial, porque esse projeto incrível está completando 1 ano ao ar. Eu tive o privilégio de estar em 2 episódios, compartilhando um pouco da minha vivência como pai e como orientador parental. Só que mais do que isso, foi uma experiência muito enriquecedora, onde eu pude ouvir outros colegas que também trabalham com educação parental, trazendo reflexões, né, muito importantes sobre como a gente pode construir uma paternidade mais ativa, mais respeitosa. E esse podcast, gente, mostra que tem um grupo incrível de pessoas muito comprometidas com a transformação, com a mudança de padrões de comportamento e com uma quebra, né, desses ciclos geracionais aí, muitas vezes machistas e discriminatórios. Então, se você ainda não ouviu, corre lá, acompanha, porque tem gente muito inspiradora compartilhando conteúdos valiosíssimos. Forte abraço para vocês e a gente se vê por lá. Valeu! Cara, assim, Rodrigo, eu vou falar, essa questão de coração, isso sempre esteve presente na minha vida, tá? Assim, de falar com o coração. Eu acho que eu sempre fui um cara muito verdadeiro. Não quer dizer que eu não tenha errado, são coisas totalmente diferentes, tá? Mas eu acho que falar com o coração, colocar amor nas coisas que você faz é diferente. E aí talvez eu sempre
falei e ouvi dos meus pais que eu os amava e que eles me amavam, sabe? E eu abro isso para meu núcleo familiar. Então, assim, se eu pudesse, eu tinha minha irmã pequena, 2, 3 anos a menos que eu tinha levado ela a vida inteira debaixo do meu braço para que nada acontecesse com ela e eu não tinha percepção do que era isso. Então, né, eu sou um homem preto, com cabelo black, barba e bigode. Hoje eu estou usando uma bata africana, nigeriana, né, do povo Yorubá, que ela tem tons em azul, marrom e branco, né? Eu sou autista com TDAH, dislexia, altas habilidades e superdotação. Eu descobri o espectro autista com meu filho, né? Foi engraçado até, porque o Apolo estava ouvindo a musiquinha do Master Soldado no celular, e a musiquinha terminava, ele repetia a música outra vez, né? Ela acabava, ele tornava a repetir. E quando eu vi aquilo, eu falei, pô, eu faço a mesma coisa, né? Quando eu gosto muito de uma música, eu nem repito mais a música, eu já boto naquela tecla repeat ali travado e ela fica ali na mesma faixa direto. Eu lembro quando eu gostava muito de rock, né? Eu via Nirvana direto. E tocava Smells Like Teen Spirit, eu fazia isso, né? Heart Shaped Box, que é música que eu gostava muito, e eu ficava ali ouvindo. E aquilo me fez pensar, será que eu também tô no espectro autista, né? E aí comecei a investigar, né, por conta do Apolo, que a gente teve o diagnóstico dele. E descobri não só, né, o autismo, mas também o TDAH, a dislexia, altas habilidades, superdotação. A dislexia eu já desconfiava porque eu já trocava sílabas, invertia letras escrevendo, né? No próprio TED, né, quando eu tô palestrando, quando eu vou dizer que 31% das mães são mães solo, né, eu falo 13%, eu troco ali, né, o 31%. Cara, qual a diferença entre um pai que é presente e um pai que ele ajuda de vez em quando? O que você acha, cara, sobre isso? Eu acho que o conceito de ajuda também é de cada um, né? Porque muita gente acha que ajuda, mas na verdade atrapalha. E na verdade não tem só que ajudar, né? Tem que fazer parte. Cara, a diferença entre um pai presente e um pai que ajuda, que supostamente acredita que está ajudando, é que o pai presente, ele não pede ajuda. Ele não vê a responsabilidade, a conduta paterna dele como uma ajuda. E ele não pergunta o que ele tem que fazer. Porque a maioria dos pais ficam pensando, acho que dessa forma, né? A esposa sai para trabalhar ou vai fazer alguma coisa fora, ele já se perde, ele não sabe nem onde está o hipoglós. Eu já divulgando uma marca aqui, né? Mas assim, ele já não sabe nem como trocar a fralda e assim. Aí nós chegamos em outro patamar na Conversa de Pai. Nós começamos a ir diretamente onde os nossos convidados estavam. Aí é o podcast indo até você. Nós fomos na primeira base aí, fora do nosso centro aqui do ABC. Fomos até São José dos Campos, onde eu entrevistei Mari Martson, que nós falamos sobre autenticidade, Bruna Garrocino, que nós falamos sobre telas, e Paula Carvalho, que nós falamos sobre educação. Gente, esses 3 episódios tiveram um significado tão poderoso pra mim, eu tive uma conexão tão legal com elas 3, mas vai lá depois, assiste o nosso episódio inteiro. E por que a autenticidade você acha que é tão importante hoje pros pais, nos dias atuais? A gente precisa ter consciência de que a autenticidade ela está muito ligada à autoestima, né, Rodrigo? Total. E a autoestima não nesse sentido que as pessoas falam muito, né, que a sociedade fala muito da questão da vaidade, da beleza, né? Não é nesse sentido de autoestima, né? É aquela autoestima que é você estar totalmente conectado à sua necessidade. Totalmente conectado àquilo que realmente faz sentido para você, aquilo que é necessário para você, né? Aquela necessidade que quando a gente era pequeno lá a gente expressava, mas a gente não era ouvido. Participar do podcast Conversa de Pai foi muito legal, foi uma experiência incrível. Tive retornos muito bonitos e importantes com relação ao tema que o Rodrigo propôs para eu trazer, que foi sobre autenticidade, que é o que eu falo muito, né, na minha página também. E como um espaço democrático, né, onde todo mundo pode ter acesso a essa informação a qualquer hora, a qualquer momento, com temas muito importantes, é maravilhoso. Como que você vê hoje o momento atual da educação, com relação à educação tradicional, que tantos falam? Nós fizemos um podcast, foi o nosso 10º episódio, e nós falamos da escola perfeita, que não existe no final. Mas, acabei de dar um spoiler, quem não assistiu o episódio ainda 10, já fala, não vou assistir, porque se não existe, assistam, é bem interessante. Nós falamos sobre essa possibilidade de ter uma escola diferente. E o que hoje não está funcionando nessa escola tradicional. Na sua visão, o que não funciona na escola tradicional? Eu acho que a gente tem teorias muito boas, assim, sabe? Então, eu sou
realmente otimista. Eu acho que a gente está caminhando, mas tem 2 pontos que eu queria muito trazer aqui. Então, por exemplo, eu acho que a gente nunca falou tanto sobre saúde emocional nas crianças. Então, isso é ótimo. Isso eu acho muito interessante. A gente está, assim, caminhando. Mas os 2 pontos que eu queria trazer, o primeiro é... se a escola tem como público-alvo a criança... Como assim ela não está sendo inserida em algumas decisões, em algumas discussões, ou até mesmo em opiniões? Então, um exemplo bem prático, porque vai ter muitos exemplos práticos pra gente. Se você vai abrir um estúdio de yoga, você não vai colocar uma parede preta, um rock and roll pesado, porque o público-alvo do seu estúdio de yoga não é esse. Você não está ali casando o que é ali todo o cenário com o seu público-alvo. E se a gente traz para a escola, é a mesma coisa. Então, se o público-alvo de uma escola é a criança... O que lá de dentro, assim, tem a cara do seu público-alvo, assim como qualquer empresa, qualquer negócio, né? Se você não souber bem do seu público-alvo, você não vai desenvolver nada com aquilo. A tela hoje, ela acaba separando a família, ela acaba não criando a conversa, a brincadeira, mas sempre tem aquela pergunta que todo mundo fala. Falaram pra mim, por exemplo, quando a minha filha mais velha nasceu, falaram que tela era bom pra cognição, pro desenvolvimento. Mas eu nunca achei, tá? Eu nunca acreditei nisso, tanto é que a Ana foi assistir televisão mesmo com 2 anos de idade. Por que a tela é tão prejudicial assim, principalmente quando nós falamos da primeira infância? Primeiro, eu queria dizer que bom que você não acreditou nessa lorota que te contaram, né? Que as telas são positivas na parte cognitiva do desenvolvimento da infância. Mas o que acontece com a tela, principalmente essa tela que a gente utiliza hoje, né? Ela é projetada para viciar. São muitos estímulos que esse cérebro em formação, né, principalmente nos primeiros anos de vida, que ele está tendo um desenvolvimento muito rápido, muito grande, essas telas inibem esse desenvolvimento, faz com que a criança pare de explorar o ambiente, explorar as interações, observar o meio que a cerca, e faz com que ela fique de uma certa forma hipnotizada, congelada ali naquela tela, ou seja, ela perde em interação, em vocabulário, em desenvolvimento, em movimento. Então, pensando hoje, as telas fazem com que as crianças percam a essência da infância, percam os pilares fundamentais para o seu pleno desenvolvimento. Voltamos para São Paulo depois, tivemos vários outros episódios, entre eles Patrícia Nagase, Melina e o pessoal do Cine Materna. Foram 3 episódios maravilhosos onde nós falamos do empoderamento feminino, falamos também sobre a importância do brincar e, por que não, ir ao cinema com as crianças, gente. No Cine Materna eles falaram como que a gente consegue fazer isso. O que você faz, Patrícia? Imagina, você tá saindo pra, sei lá, um café. O que você tá fazendo, Patrícia? Cara, pra mim era angustiante dizer assim... E o julgamento? Total. O medo do julgamento, a crítica. E de você não se reconhecer, você não se valorizar. E aí, você murcha, né? Tá, o que você tá fazendo? Cara, eu não sei o que eu tô fazendo. E aí, até o momento que eu falei assim, quer saber? Eu vou me bancar. Quando as pessoas me perguntarem o que eu tô fazendo, eu vou dizer, estou cuidando de mim. Pela primeira vez, eu estou me dando a oportunidade de me olhar, de cuidar de mim e dos meus filhos. Hoje nós falamos disciplina positiva, educação positiva, fala muito sobre você ouvir a criança, sobre respeitar o momento da criança, entender o desenvolvimento e a fase que ela está no desenvolvimento infantil. E você já traz isso desde a sua... Acho que você foi um pioneiro, então. Você foi pioneira na causa aí de ouvir. Como que você desenvolveu essa escutativa tão profunda? Como que foi, além desse aspecto, teve algum outro aspecto que você usou? Eu não sei se eu fui a pioneira, mas para mim, eu diria que foi um divisor de águas na minha relação, primeiro comigo mesmo e depois com o outro e com as crianças. Porque eu fui percebendo que, às vezes, as crianças, elas já têm respostas que a gente quer escutar quando a gente faz uma pergunta. Principalmente as perguntas fechadas, em que a resposta é sim ou não. Você escovou o dente? Sim. Como que eu vou ter certeza? Faz bafinho? Quem nunca pediu pro filho fazer bafinho para ver se de fato o dente está escovado? Então, de que maneiras eu posso perguntar de uma forma que seja aberta, que leve à reflexão, que leve ao pensar? Reflexão. E mais importante do que as respostas são as perguntas. É a maneira como eu estou conduzindo essa pergunta, independente daquilo que eu quero que a pessoa responda. Como que eu vou criar esse vínculo? O que é o Cine Materna? Me conte. O Cine Materna é uma ONG
que existe há 16 anos, que proporciona sessões amigáveis para mães, pais, famílias com bebês até 18 meses. Então, a ideia é que essa mãe, principalmente a mãe que está ali no puerpério, que está no caos, ela possa ter um momento de respiro. Normalmente, quando essa mulher que se torna mãe, a primeira saída dela, sem ser em médicos e pediatras, enfim, é para uma sessão cinematerna. Porque ela se sente acolhida lá. Porque ela vai estar no mesmo barco que outras famílias, né? Então, esse é o que é o cinematerno. Um pouquinho do que é o cinematerno, porque o cinematerno é incrível, é maior do que tudo isso, né? Eu falo a verdade, que trabalho lindo do Cinematerna. Se você não conhece ainda, vai lá, assiste o episódio inteiro, que a Renata ela traz detalhes de como funciona uma sessão. E no episódio 25 nós recebemos a Fernanda Lee, que hoje é uma das principais treinadoras aí, ou formadoras de disciplina positiva no Brasil. Eu me informei com ela e inclusive tem uma questão muito especial porque ela que me introduziu a esse universo de uma educação mais respeitosa. Então obrigado, Fernanda, extremamente honrado de ter aprendido com você e ter tido a sua presença no Conversa de Pai. E ver a sua felicidade, para mim, é um dos maiores estímulos para continuar. Eu acho que nem todo mundo está pronto para falar, vou abrir mão da educação tradicional, eu vou parar de bater, eu vou parar de dar sermão, para eu poder dialogar, até refletir na minha maneira de educar. E aí ver você, assim, tão feliz, né? Tão realizado. Gente, eu não sabia que podia ser diferente. Agora eu tenho ferramentas, agora eu tenho um caminho. Me enche de alegria. E aí eu continuo a esperança de continuar educando. Eu lembro muito daquela certificação que eu fiz, né? Fiz ano passado com você, que você no final pega a vela. Eu tenho a vela até hoje, inclusive, tem no escritório. Então ela virou um símbolo. E você trouxe ela como um símbolo. Que você trouxe a vela no sentido de nós podermos iluminar o mundo. E eu uso muito essa expressão. Uma das coisas que eu mais gostei de participar do podcast Conversa de Pai com Rodrigo Serafim foi a tranquilidade dele, a curiosidade. E eu acho que no final eu fiquei tão emocionada, porque ele fez algumas perguntas que eu não estava esperando. E eu cheguei a ficar tão emocionada que eu lembro dessa sensação até hoje, de quanto acolhimento e de quanta dedicação para ajudar os pais na educação dos filhos. Obrigada, Rodrigo. Nossa, Fernanda, obrigado pela mensagem, muito, muito carinho mesmo. E eu estava assistindo aqui o trecho que eu pego aqui, que você fala do quanto eu estou feliz, né, de ter descoberto esse universo. Eu sou muito, muito grato e muito feliz de saber que eu tenho outras possibilidades, outros caminhos para a educação das minhas filhas. Muito obrigado mesmo. A gente vai falar de alguns aqui, 2 podcasts muito especiais para mim. Um deles é o Tralhas de Pai, meu amigo Júnior Abreu, e depois o Rafa da Sanco Family, que está lá com a gente, sempre lá na Colegare. Gente, que riqueza esses episódios. Vai lá assiste inteiro esses 2, porque explodiu minha cabeça, tá? E acho que vai explodir a sua também. E nesse seu curso de neurociência, você teve alguma sacada? Você falou, cara, eu entendi porque o Bernardo faz isso. Ou não podemos fazer determinadas questões porque podemos causar algo no Bernardo. Teve alguma coisa que você já aprendeu, que você já usou? Cara, tem. Principalmente a questão do afeto. O afeto é uma coisa tão simples que qualquer um, entre aspas, né? Assim, pode dar, cara. É uma coisa que tá dentro de você. É um simples abraço no seu filho. Um simples acolhimento, né? Eu lembro quando o Bernardo nasceu os primeiros dias, né? Eu vi de uma pessoa, quando ele chorou, eu vi de uma pessoa, deixa chorar pra limpar o pulmão. Cara, já nasceu, não tá sujo, né? Quando ele nasce, ele chora pra limpar, porque tem placenta, né? Tem água ali da barriga e tudo mais, e tudo aquilo que tá ali. Limpou, não tem mais, cara. Por quê? Ele já tá aqui fora, pra que eu vou deixar meu filho chorar? Eu tenho que acolher meu filho. E uma das coisas que eu aprendi é que, de fato, acolher o filho, você minimiza muitos traumas que vai ter pra vida toda. Um simples abraço, um pegar no colo, não, vem cá, tô com você. E é isso, inclusive, que gera confiança pro resto da vida. Eu sempre falo que todas as ferramentas que eu tenho hoje, as que eu adquiri antes das meninas, e as que eu adquiri durante as meninas, foram elas que me deram. Porque elas que me fizeram entender que eu tinha ferramenta. Foram elas que me fizeram entender que eu era capaz.
sabe? Junto com a minha esposa. Então a minha família me fez entender que era possível, sabe? Que eu era indispensável, que a minha presença era inegociável, que eu era necessário ali. Então, isso foi me fazendo entender que... foi me fazendo recuperar aquela humanidade. Que a Mari deu o pontapé inicial e que as meninas, elas deram a sequência. Então, com a Areta, eu entendi que eu precisava de conteúdo. Então a Areta chega, a gente sofre violência, a gente nem sabia o que estava acontecendo. Nem sabia. Então, a Areta me falou que eu precisava de conteúdo, eu precisava correr. E a produção desse episódio ela está tão longa que eu já passei até para outro dia e eu não consegui terminar ainda. Mas vocês viram que eu mudei de novo a vinheta. Essa mudança que eu fiz foi para deixar mais clean, olhando muito mais aí a questão da deixar algo visual leve para você que está vendo aí e ouvindo. Aí chegou o episódio 28. Para onde eu fui quando chegou o episódio 28? Para Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, eu gravei 4 episódios com pessoas que eu era fã. Doutora Juliana, da Escola da Educação Positiva, Lívia, da Escola da Educação Positiva, Mari Furtado, nossa professora lá da Colegare, minha mentora de mentores parentais, orientadores parentais, e Gastão Ribeiro, que falou sobre trauma, ou melhor, como prevenir esses traumas, ou pelo menos fazer uma redução de danos. Gente, foi uma viagem inesquecível. E eu recebi um recado de uma pessoa especial aqui. Obrigado. Ó, não vi ainda, né? Vou ver depois. Ju, se você pudesse mudar o mundo, o seu mundo, aquele mundo que você conhece, que você vivencia, o que você mudaria? Nossa, eu mudaria muitas coisas, Rodrigo. Mudaria muitas coisas. Mas assim, uma coisa que eu acho essencial, assim, talvez, que fosse a primeira mudança. Lógico que aquela coisa de centralizar o olhar na criança e no adolescente, políticas públicas voltadas para uma infância, principalmente ali a primeiríssima infância, mas eu penso no cuidado com o ser humano mesmo, assim, como terapias de cura de traumas de graça para todo mundo. Antes de você pensar em ter filho, cure os seus traumas, né? Olhe para sua infância, acolha você mesma, siga caminhos de cura, porque fatalmente a gente passa para frente aquilo que a gente viveu. Então a gente só tem como mudar aquilo que a gente recebeu, a não ser que a gente passe por caminhos de cura. Então eu pensaria em terapias de trauma no SUS para todo mundo. Cuidar da mulher desde a gestação. Então cuidar dessa mulher, acolher essa mulher desde a gestação, na primeiríssima infância, acolher essas crianças, aumentar aí a licença maternidade, todos os sonhos mais, né? Distribuição de renda, justiça social, eu sonharia com tudo isso. Faz um trabalho de prevenção de trauma no Projeto Trauma? Como que a gente faz tudo, cara. Tudo. Atendem de forma completa essas famílias. Você tem protocolos para prevenção, você tem protocolos para terapia de trauma, você tem protocolos para terapias específicas, né? Então, o que a gente faz depende muito do que o cliente nos traz, né? A gente sabe hoje que, por exemplo, prevenção de trauma, né? O meu projeto social, o Projeto Trauma, ele também é um grande projeto de pesquisa. Ali eu sei o que funciona e o que não funciona. Ali eu testo todas as ferramentas que eu tenho. E aquilo que eu ensino, né, para as pessoas já foi testado exaustivamente, né, durante vários meses, às vezes anos, né, e a gente sabe que funciona. Há um tempo atrás eu recebi de um aluno um texto sobre janelas de reconsolidação de memória. O que seria isso? Um estudo neurocientífico falou que se você faz uma intervenção logo após um trauma, especialmente horas, com uma medicação específica, né, você conseguiria anular o efeito do trauma. Ele não se formaria como trauma. Tá? Eu pensei, cara, eu tenho ferramentas que fazem isso de forma natural. Sem remédio. Sem medicação. Tá? Hoje que a gente chama de neuroterapia, né? Quer dizer, o que é a neuroterapia? São pequenas estimulações corporais que fazem o corpo produzir a química correta. Mas
tranquila também, né? Já é dessa, Se deixou. então, é Eu dessa ajudo consciência, também. isso, é de não é uma terapia, ou não é uma fala, ou não é uma teoria que encaixa para você, porque eu sou o dono da sabedoria e já cheguei lá. Tô me ajudando também. Vamos dar as mãos que a gente está junto, né? Às vezes a gente tem uma consciência por um conhecimento, ali, uma teoria a mais, mas a gente está verdadeiramente com os mesmos objetivos e na mesma busca, né? Então, essa é humanizar mesmo o caminho que a gente quer percorrer para a um gente mundo melhor. viveu tudo isso, né? Viveu. Então não é uma coisa só de teoria, foi vivido por nós. Lívia viveu na realidade dela, eu vivi na minha realidade, as meninas na realidade dela. Então, assim, a gente passa ali uma informação que tem uma experiência, que tem uma vivência, né? Eu também tenho uma vivência, por exemplo, no consultório, com os pacientes, e elas com os pacientes delas. Mas, assim, é importante entender, assim, a escola é uma curadoria mesmo de tudo que tem de melhor na ciência. A gente foi criando os pilares que realmente sustentam, e a gente traz uma coisa importante dessa curadoria, que é a perspectiva da criança, né? Porque aí o que serve pra gente é o que tem a perspectiva da criança. Você hoje é uma das pessoas que fala muito sobre parentalidade. Acho que você fala com uma leveza muito grande. Eu adoro o jeito que você fala. Você é minha mentora. E, gente, ela me ajuda a ajudar vocês, tá? Então, ela me ajuda nesse caminho da educação parental. O que é? Nossa, eu acho que o educador parental, ele é uma pessoa que escolheu olhar o mundo de um ângulo diferente do que nós fomos treinados, educados e habituados a olhar. Né, eu costumo dizer que o meu convite para a parentalidade foi a minha gravidez do meu mais velho, Raul, que me virou do avesso e eu descobri que o avesso era o lado legal que eu gostava de ver o mundo. O educador parental, ele vai trazer para o ambiente em que ele estiver inserido, né, o olhar da infância e da adolescência. Em que sentido? Né? É uma coisa que, na verdade, a nossa lei brasileira já faz com a Constituição, já faz com o ECA e com todas as leis que vieram oriundas desses dois. Participar do Conversa de Pai foi uma excelente oportunidade de furar a bolha e chegar em lugares que a educação parental tem um pouco de dificuldade para chegar, que é principalmente nesse público masculino, né, que ainda tem ali um receio, um medo de falar da emoção, falar do que sente, falar de si mesmo, das suas vulnerabilidades. E foi muito legal, foi muito incrível. Eu acho uma excelente oportunidade da gente conversar com todo e com todo mundo. E eu espero que esse seja o primeiro ano de muitos outros anos aí desse podcast. Parabéns, Conversa de Pai. E aí chegou o momento de nós gravarmos com ela, Sheili Calef. Que episódio incrível. Primeiro, eu fui passar raiva com a Sheili, né? E esse, inclusive, é o nome do episódio. Depois eu falei, meu Deus, porque o mundo inteiro não sabe dessas informações? Se você não ouviu esse episódio ainda, corre lá, entra na nossa playlist, ou no YouTube ou no Spotify, e ouça ou assista completo. Vou deixar aqui só um trecho, só para você ficar aí com água na boca e ir lá e correr lá e assistir. Uma conta hoje de um adolescente, quando ele cria no Instagram, e ele tem lá os perfis dos 14, 15, eu não lembro agora qual a idade mínima no Instagram. 13 sempre, 13, mas né? tem muita criança menor. Tem, né? Tem verdade. Criou, colocou a foto, demora 3 minutos para essa criança ela ser abordada por alguém que queira fazer algo. Esse foi um teste. É um dado do dado. filme que eu até recomendo para vocês. É o melhor filme até hoje feito de parentalidade e tecnologia, chama-se Childhood 2.0. Ele inclusive ele sugeriu. Tá no YouTube. É lá que elas mostram esse teste, assim. Na verdade, leva 1 minuto pro cara encontrar a criança. E eu acho que uns 3 para ela começar a receber 3 para começar a receber mensagem. chamada Perfeito. de vídeo. É isso. É 1 minuto. Porque eles pra fazem um explicar. perfil fake, pra vocês entenderem, né? Spoiler, mas não é muito spoiler. Eles fazem um perfil fake de uma menina de 12 anos que não existe. Eles manipulam fotos de uma mulher adulta, colocam lá um perfil que visivelmente é de criança e ficam monitorando o tempo, literalmente, assim, com o relógio, pra gente ver quanto tempo leva pra ela começar a receber
mensagens e pedidos de amizade de pessoas adultas. A primeira mensagem, inclusive, de foto que ela recebe é um pênis. Você tá brincando. É chocante. E aí chegou a hora de receber a Marina Valverde, a diretora e minha sócia na Escola Colegari, e nós falamos qual é a grande diferença entre a Colegari e as demais escolas, as escolas tradicionais. Se você quer também entender um pouco mais de forma profunda, entra lá no nosso episódio ou entra no nosso site escolacolegari.com.br ou no Instagram @escola.colegari. Como que você vê essa diferença entre o que a escola tradicional entrega e o que a Colegari está pretendendo entregar? A gente até falou sobre isso agora há pouco. Eu não sei em que episódio que vai ser, se vai ser antes ou depois, mas assim, a gente tem uma dificuldade, tá, na educação do Brasil. E isso eu tô falando, nessa dificuldade, uma dificuldade na educação pública, na educação privada, porque existem legislações que são antigas. Existem atualizações, sim, mas a atualização fica no papel, ela não vem para dentro da escola. Então, mas como a lei que diz que educação, tanto africana, né, quanto a indígena, educação a cultura africana e a indígena tem que estar dentro da escola, a lei existe, o papel tá ali, foi atualizado, mas a prática não. Então, além da legislação ser antiga, a formação de professores é baseada numa educação tradicional. Então, para uma escola hoje tradicional mudar completamente o jogo, é muito difícil. Então, tem que começar aos poucos. Então, por isso que o movimento das escolas é devagar, porque precisa mudar todo um ecossistema. Diferente da Colegari, que está nascendo com essa mudança, é um pouco mais fácil quando eu começo assim, do que quando eu tenho que mudar depois. E quando vocês descobriram esse processo, como é que foi para você, né, e para sua esposa também, como é que foi para vocês receber essa notícia? Eu costumo dizer que essa é uma notícia que ela de fato, ela cai muito como um luto no primeiro momento. Acho que essa é a melhor descrição, né? E por quê, Rodrigo? Porque assim, todos nós pais, quando nasce um filho, você já começa... O planejamento não vem só antes de nascer, né? Quando nasce, você começa a idealizar um mundo para o seu filho. E essa idealização, ela passa por diversos pontos. E, imagina, após 2 anos nesse processo, você recebe uma notícia onde que seu filho é autista e você tem que redesenhar e desmistificar tudo aquilo que foi construído. Que o problema não é você ter o viés, o problema é o que você faz com o viés. Então, esse é o primeiro ponto, reconhecer o viés, reconhecer que nós temos o viés e que a gente pode fazer algo para botar consciência sobre ele, trazê-lo para a luz. Então, a sensibilização parte desse pressuposto. E aí tem projetos, por exemplo, são os projetos mais transformadores, principalmente para os homens, que ainda ocupam a maioria das posições de liderança nas empresas, que são promoção de espaços de conversa. E nesse momento nós chegamos ao final do ano de 2024 e nos preparar para o começo de 2025, que seria arrasador. Começamos com ela, Maia Eigman. Eu fui até Curitiba para gravar com ela. Depois Beto Fers, Priscila Xavier, o pessoal da School Advisor. Galera, só episódio top. De entender que eu não tenho direito, não é uma extensão minha, não é de minha propriedade, não me deve absolutamente nada. E é muito difícil quem está no poder abrir mão desse poder, porque é confortável para a gente ficar do jeito que está. Né? Então, por isso que as pessoas confundem educação positiva com permissividade. Agora, o que é cada coisa? Eu acho que, inclusive, o vídeo do sapato que você citou é exatamente uma exemplificação. Então, eu vou até usar rapidinho aqui. Pode usar, por favor. Eu vou dar o spoiler. Sei que você falou que era para não dar. Tá bom, vai, vamos dar, vai. Sim, vou desobedecer. Que assim, nesse vídeo eu mostro formas de conduzir autoritárias, permissivas, negligente e limite com respeito. Então, na forma autoritária, a criança não quer botar o sapato, você soca o sapato e dane-se a criança, é atropelando a criança e ela
que se adapte a mim, não me interessa o que ela tá achando. O permissivo é aquele vai e vem. Ai, filho, coloca, por favor. Não, não vou colocar. Ah, filho, por favorzinho. Conta a sua experiência pessoal, como é que foi esse processo de ser pai adotivo? E como que é essa sua abordagem de doula? Como que funciona? Eu não conhecia, tá? Eu passei a conhecer quando eu conheci você. Ótimo. Primeiro, Rodrigo, eu queria muito te agradecer pelo convite. Eu fico sempre questionando o quanto eu sou aceito nos lugares que se intitulam como lugares de pai, né? Seja pelo meu corpo, seja pela minha trajetória, seja pela forma como eu me posiciono. E toda vez que sou convidado para uma conversa que leva no título o nome pai, eu fico muito lisonjeado por ter sido chamado para esse debate. E eu costumo dizer, Rodrigo, que eu não sei falar quando foi que o meu desejo de ser pai nasceu. É como se, por mais irônico que possa parecer, é como se meu desejo de ser pai tivesse surgido antes mesmo do meu desejo de ser. Sempre foi um sonho muito grande ser pai. Em algum momento na minha vida, quando eu me descubro uma pessoa homossexual, eu preciso romper com esse desejo, né? Porque eu não consegui entender uma forma em que seria possível. E aí a adoção começa a permear os meus pensamentos, né? Você sendo homem ou você sendo mulher. A gente precisa admitir que não sabemos de tudo. Que a gente precisa sim estudar. Que o homem precisa estudar e perguntar para a mulher como você se sente. E perguntar para ele mesmo como eu me sinto. Porque parece que fica essa segregação de, a mulher sente mais. Não, o homem sente também. Eu chorei aqui no começo do podcast já. É que a gente... Como é que eu choro muito fácil, né, Marina? Ah, mas isso Agora eu falei com a Marina de verdade, tá? Que a Marina tá aqui do outro lado. É verdade, é verdade. Mas eu sinto que é isso, é informação, é aceitar a nossa ignorância. Oi, eu sou a Mari, do podcast EDMC, que participou do Conversa de Pai. E eu tô aqui para parabenizar o podcast Conversa de Pai e o Rodrigo por 1 ano desse projeto lindo que traz tanto um grande exemplo para as pessoas, como tanta informação valiosa e rica que a gente pode trazer para as nossas vidas, para que a gente possa ter uma vida muito mais respeitosa. Eu até comento um pouquinho no nosso episódio o quão isso foi importante para mim. Então, parabéns, Rodrigo! Mas, Fernanda, me conta uma coisa. Como que surgiu a ideia desse Co-Advisor? Qual foi a lacuna que vocês encontraram ali para ela surgir? Bom, ela começou da nossa dor, né? Eu sou mãe de 2, as minhas 2 sócias também têm 2 filhos cada uma, de idades próximas, e surgiu aquela dor de preciso escolher a escola para o meu filho. E aí a gente foi buscar na internet, a gente foi conversar com os amigos, a gente conversou entre nós e a gente viu que de fato não tinha uma resposta. Porque a gente, por mais que a gente tenha muita afinidade entre nós, cada uma mora numa região da cidade. Então não tinha como a gente, né, dar opções ali que me atendia o outro. Conversava com as pessoas próximas a mim, mas elas tinham visões de escola e necessidades e desejos diferentes. Então a gente, como é que eu encontro tudo isso? Então pra gente foi um processo muito solitário. E aí veio, não, a gente não quer que esse processo seja solitário para outras pessoas. E aí a gente viu que aí existia uma oportunidade de negócio, né, da gente ajudar as famílias nesse processo e a gente do outro lado também ajudar as escolas a terem aí, né, a se divulgarem melhor, a entender como é que elas podiam caminhar aí nessa jornada também. E eu acho muito linda essa sua trajetória e tudo que você vem conquistando com relação ao conhecimento, como você vem transbordando, você transborda muito. Como que a maternidade transformou você? Como que foi essa jornada aí para você estar aqui agora falando sobre esse tema? Como é que foi esse processo? Tudo começou pela maternidade, né? Tudo começou, na verdade, quando eu mudei, né, do Brasil, fui para os Estados Unidos. Inclusive, eu estava conversando com o motorista do Uber hoje. Eu adoro conhecer pessoas, conversar com pessoas, conhecer história. E quando eu mudei para os Estados Unidos, eu fui morar no deserto. E hoje eu entendo que muitas vezes a gente vive o deserto para viver uma transformação. Isso em vários sentidos da nossa vida, né? E eu vivi o deserto físico mesmo, né? Eu morava no deserto. E ali eu vivi um período de deserto da minha vida,
E ali eu entrei em contato mesmo com a maternidade, porque sem rede de apoio, zero rede de apoio, morando, né, num país totalmente diferente, com uma cultura diferente, a gente ali realmente muito vulnerável a tudo que acontecia. Eu olhei pra minha maternidade e pensei, poxa, eu tô errando em algum lugar. Porque realmente eu era uma mãe que gritava, eu era uma mãe que perdia a paciência, eu era uma mãe que replicava exatamente o que tinha recebido sem nem pensar sobre aquilo. E, infelizmente, na faculdade de medicina a gente não estuda sobre nada disso, nem estudava sobre o cérebro da criança, como a gente estuda hoje, até mesmo porque os estudos são muito recentes, né? E aí eu comecei a estudar sobre educação de filhos, e quando eu li o primeiro livro, eu li o livro da Elisama Santos, Educação Não Violenta, e quando eu comecei as primeiras páginas, já tipo, cara, o livro apontava todos os dedos pra mim, assim, sabe? Todo mundo que passa com você, que passa pelas suas formações, que tem conexão com você, eles atuam num processo de reverberar tudo aquilo que você entrega, né? Exatamente, são pontos focais. Muito, muito bonito. E me conta, como que surgiu a Criação Consciência? Nossa, vamos lá. O Criação Consciência, na verdade, é um projeto que nasceu durante a pandemia, depois ele se tornou empresa, mas o movimento de querer buscar mais respeito, de querer falar sobre uma educação menos violenta, surgiu quando meu filho estava com 2 anos e pouco, e que eu me vi numa situação muito difícil, né? Meu sogro estava internado, minha filha recém-nascida, e eu me vi repetindo padrões de violência com meu filho. Enquanto estava tudo equilibrado, eu consegui ser uma mãe centrada. Na hora que as coisas saíam do lugar, no puerpério, uma recém-nascida, o sogro na UTI, o pai ficando com o pai dele, no caso, né, na UTI também, eu me vi repetindo fortemente esses padrões de violência e eu percebi que não era a relação que eu queria estabelecer com meu filho. Do ponto de vista emocional, eu já tinha uma consciência muito maior de nunca falei pra ele não é motivo pra chorar, não chora não doeu nada, isso eu nunca disse. Mas do ponto de vista comportamental, eu não sabia lidar e eu achava que ele estava fazendo de propósito. Como que você acha que os pais podem conversar com os seus filhos, sejam pequenos ou talvez ali um pouquinho pré-adolescentes, sobre educação sexual? Primeiro momento, os pais precisam voltar a estudar. Precisa conhecer primeiro o tema. Precisa conhecer o tema, né? Então, hoje, a gente tem livros de qualidade expostos, PDF, sites, YouTube, né? Então, a gente tem muitas opções. Então, acho que isso é importante. Mas, antes de mais nada, eu acho que é importante entender que a educação sexual é algo que vai ensinar não sobre o sexo, mas sobre limites, sobre autoestima, sobre educar de uma forma que seu filho, sua filha, se tornarão adultos mais saudáveis. E esse próximo episódio foi o episódio que eu mais recebi feedbacks, seja pela emoção do Anderson Pereira, seja pelo conteúdo que ele trouxe, seja pela forma que ele trouxe. Gente, foi um episódio, assim, maravilhoso. Pessoas choraram e mandaram mensagem, chorando, inclusive, realmente comovidas. O quão vulnerável o Anderson foi e o quanto ele foi preciso naquilo que ele trouxe como conteúdo, vulnerabilidade, conexão, coração. Foi, assim, um episódio para deixar todos emocionados. Gratidão. Esse é o principal fato. Não importa o momento da sua vida que você está vivendo hoje. E não é papo de motivaçãozinha. É realmente a gratidão pela vida que você tem, até pelos problemas que você passou na sua vida, que é o principal fator para você virar o jogo. É você ser grato pela vida que você tem, você aprender a honrar quem veio antes de você. Hoje eu falo do meu pai, meu padrasto ali, que foram os principais fatores para que eu passasse por todos os traumas e problemas que eu tive na minha vida. Mas hoje eu olho para eles com compaixão. Hoje eu tenho um amor fraternal pelos dois. Vem, cara. Tá seguro. Hoje eu olho para eles com... Já cheguei a odiar eles muito. Eu cheguei a desejar a morte deles. Meu padrasto. Já cheguei a xingar muito meu pai.
Enquanto eu ficava nessa, eu só me afundava mais ainda. E, cara, você fala muito de família. Você fala muito do comportamento dos pais perante o dinheiro e como que nós passamos isso como um reflexo, como exemplos para os nossos filhos. Quanto você acha que toda essa questão da educação financeira pode transformar a dinâmica familiar das casas? Porque você estudou essas 400 famílias. O que você viu que acontece, que você acompanhou, que, cara, isso aqui é muito ruim, você falou, né, de famílias endividadas, e se eles não fizessem isso aqui, seria muito melhor. O que você viu? Cara, assim, é muita coisa e é impressionante como que essa dinâmica financeira da família pode ajudar muito ou atrapalhar totalmente, se ela for feita de forma errada, né? E também é impressionante que essa família tem que estar alinhada mesmo, né? Ela tem que estar mais ou menos seguindo o mesmo plano, assim, ela tem que ter um plano, ela tem que ter uma visão. E não ser irresponsável. E é claro que isso vai vir dos pais, né? Isso vai vir do casal ali, das pessoas que são os adultos, e vai desdobrar para a criança. Esse tema da educação sempre é um tema muito importante, então quanto mais pessoas estiverem envolvidas, se unindo para levar essa informação para os pais e para as casas das pessoas e para as escolas, eu tenho certeza que a gente vai ajudar muitas famílias e muitos professores aí nos seus desafios diários. E hoje com um toque especial, assim, do prazer em estar aqui, porque ainda ontem, quando nós estávamos respondendo algumas caixinhas no nosso Instagram, no SOS Educação, eu fiz um apelo. Pais, participem também, porque... A gente só recebe dúvida de mães, né? Ô, pai. Então é muito legal a gente ter, assim, um podcast, sabe, feito, apresentado por pai e levando os assuntos pelo ponto de vista de um pai, estimulando outros a participarem também desse processo. Que legal, obrigado. Porque assim, o intuito do podcast era exatamente esse, de alguma forma poder promover. A minha ideia era chamar homens, mas foram poucos homens, né? A maioria foram mulheres ainda que falam sobre esse tema. E o que você mais tem ouvido com relação a questões familiares e como que você tem guiado essas pessoas para elas conseguirem se reerguer? Porque aqui a sua história é muito bonita. Você falou da fé, você falou Eu adorei que você falou do pacto que você fez. Eu tenho um pacto, gente, a Mayara tá aqui hoje no backstage, tá aqui atrás das câmeras. E nós também temos os nossos pactos, temos os nossos valores que a gente carrega até hoje, há 16 anos, nós estamos juntos. E quando você falou, eu falei, nossa, a gente também tem. E isso eu acho que é uma das sustentações, inclusive, para o nosso relacionamento. Então, quando você recebe essas famílias que estão ali preocupadas, ou algumas delas até desesperadas, sem saber a solução, o que mais você tem ouvido com relação a essas questões familiares? As audições que tive, elas foram mudando ao longo do tempo. Como a gente acompanha pessoas, né? Há 26 anos, minha esposa e eu, a gente começou muito jovem a fazer isso, né? Ao longo do tempo, elas foram mudando. Hoje, existe uma demanda muito grande pela perda de propósito. Você vê casais mais maduros, de repente, se de frente um para o outro, e parece que eles não se conhecem. Né, Rô? A gente está enfrentando, eu trabalho em escolas, eu acho que a minha realidade, eu trabalho com educação infantil, é muito diferente. Mas a gente vem tendo reuniões frequentes para como nós vamos implementar a lei atual na escola em que as crianças não podem ter nenhum tipo de contato com o celular. Desafio, né? E a fala é assim, então a criança não vai trazer na escola, porque se ela não pode, então ela não vai trazer. Então a gente precisou chegar num limite extremo de uma proibição, que é algo que a gente acredita que não é assim que educa. Eu acredito muito numa educação em que a orientação. Né, é o melhor caminho, mas a gente precisou chegar num extremo de proibir que a criança não pode ficar com ele na mão, mesmo que ela não olhe, ela não pode ter ele na mão. E como que você lida com os adolescentes lá na ponta? Que são... terceiro braço desse daí. Terceiro braço. Nossa Senhora, é uma dependência. E a gente estava conversando sobre isso. E chegamos ao fim do episódio 48, um episódio de comemoração de 1 ano do Conversa de Pai. Quero novamente agradecer a todos vocês
que ouviram não só esse episódio, mas tantos outros que deram feedbacks, que compartilharam, que comentaram, que curtiram, que estão lá inscritos no nosso YouTube, no nosso Spotify. Quero agradecer a cada um de vocês que deixa com que eu entre ou na casa, ou no carro, ou na academia junto com vocês para falar um pouco sobre paternidade, maternidade e como nós juntos podemos transformar o mundo com uma educação mais respeitosa, mais conectada. Sejamos nós, pais, educadores, cuidadores. Novamente, obrigado pelos 48 episódios, por toda a energia, por os mais de 3.000 plays que já foram dados no último mês, pelos últimos inscritos. Obrigado. Nos vemos daqui uma semana. Valeu. Tchau, tchau.